meus amados, a paz do Senhor para todos. Tudo bem com você? Você que chegou agora neste canal, que não é inscrito, se inscreva neste canal. Que sentiu o chamado de Deus, não rejeite o chamado de Deus. Ajude este canal, porque este canal tem um compromisso relevante com a palavra de Deus. Ative o seu sininho para você receber as notificações. Posto conteúdo aqui toda a semana para que você seja abençoado em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Vamos a um conteúdo que é bastante relevante. Tenho visto algumas coisas acontecer no meio do povo de Deus. Isso me despertou, o Espírito Santo me despertou para estar gravando este conteúdo para que você seja abençoado. Quero hoje falar sobre a lei da semeadura. Isso mesmo, a lei da semeadura tem a ver com ação e recompensa. Tem a ver com que tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. Vamos à palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Que palavra extraordinária! A primeira coisa que você precisa saber sobre esta lei é que esta lei é uma lei universal. Esta lei é universal e absoluta que Deus estabeleceu na natureza para que o ser humano possa se posicionar e se disciplinar, viver de forma correta na sociedade. Agora, uma coisa que eu quero que você chamar sua atenção para esta lei. Por que Deus criou esta lei? Deus não só criou a lei da semeadura, Deus criou todas as leis que existem no universo. O universo é formado, estabelecido por leis. Existe a lei da física, a lei da matemática, existe a lei da gravidade, enfim. Existe a lei moral, existe a lei cerimonial, existe a lei espiritual. E neste momento eu quero estar falando não por este conteúdo, pelo contrário, indique este conteúdo para mais alguém. E vamos aqui aprender algumas coisas sobre esta lei da semeadura. Primeiro, o apóstolo Paulo diz: não erreis. O termo aqui não erreis é não vos enganeis. De Deus não se zomba. Mas zombar de Deus aqui é fazer brincadeiras, palavras sem graça, chocarrice. Não. Zombar de Deus aqui é não levar Deus a sério. Deus precisa ser levado a sério, porque Ele é o Senhor do universo. Então observe, Deus criou leis e leis é para ser respeitada. Deus, como um grande legislador do seu Supremo Tribunal, Ele criou leis, criou regras e regras é para serem obedecidas. Na tabela de valores estabelecida pela palavra de Deus, eu quero estar compartilhando hoje 3 regras essenciais que nós devemos prestar atenção na lei da semeadura. Primeira regra tem a ver com saiba escolher a sua semente. Isso mesmo, saiba escolher a sua semente. Observe, o verso 7 diz assim: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Se eu quero colher o milho, eu devo plantar o milho. Se eu quero colher a laranja, eu devo plantar a laranja.
Eu não posso colher o milho se eu plantar o trigo. Se eu espero colher milho, eu devo plantar o milho. Se eu espero colher boas ações, eu tenho que plantar boas ações. Aqui tem a ver exatamente com as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas ações, que precisam ser bem selecionadas, bem escolhidas, porque Deus colocou dentro de cada semente a lei da multiplicação. E outra coisa, aquilo que eu planto, a colheita é sempre maior do que o meu plantio. Eu planto uma semente, a semente dá um fruto com várias sementes. E aí sucessivamente. Por que Deus criou a semente? Porque Deus espera a perpetuação de cada espécie. Então no Gênesis capítulo 1, versículo 11, versículo 12, versículo 21, versículo 24, versículo 25, versículo 29, lá estão claras essas leis que Deus estabeleceu. Cada semente produz fruto que replica a sua semente. Cada semente produz de acordo com a sua espécie. Cada animal reproduz-se de acordo com a sua espécie. O ser humano reproduz de acordo com o seu gênero. Então precisamos entender. Deus colocou a lei da multiplicação dentro de cada semente. Então saiba escolher bem a sua semente. Se eu quero colher amor, eu devo plantar o amor. Se eu quero colher a paz, eu devo plantar a paz. Se eu quero colher o respeito, eu devo plantar o respeito. Se eu quero colher a educação, eu devo plantar a educação, plantar a cortesia. Isso está claro na tabela de valores estabelecida pelo Espírito Santo, escrita por Paulo, no capítulo 5, do versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é alegria, que é gozo. Então, aquilo que eu quero colher, eu devo plantar. E aqui já pulamos para a próxima regra da lei da semeadura. A lei da semeadura tem a ver também com saber definir o campo. Isso mesmo. Se existe o campo terreno, existe o campo espiritual. E aqui Paulo estabelece aqui dois campos, um confrontando com o outro. Ele usa o campo da carne e o campo do espírito. Então ele diz: não andeis em espírito, e se não cumprireis a concupiscência da carne. Então o capítulo 5, versículo 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quem anda na carne não agrada a Deus. Agora observe, você tem o campo da carne, você tem o campo do espírito. Você é livre para escolher onde plantar. Você só não é livre para escolher que fruto você vai colher. Porque o fruto que você colher é o fruto que você plantar. O fruto que eu colher é o fruto que eu plantar. Então observe, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. No versículo 25 diz assim: se vivemos no espírito, andemos também no espírito. Se nós somos servos de Deus, que fomos chamados, vocacionados para vencer o pecado, para vencer o mundo com todo o seu sistema e andar no espírito e viver no espírito, vamos andar também na dimensão do espírito. Isso fazendo o seu plantio no mundo espiritual. Aqui no versículo 8 diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará vida. O termo para a carne aqui não tem nada a ver com o seu corpo, com a sua matéria. Tem a ver com a natureza caída pelo pecado, a natureza que foi destruída pelo pecado. Andar na carne aqui tem a ver com o quê? Evangelista Davi. Tem a ver com a psique, tem a ver com o homem natural, o homem que anda inclinado, o homem que anda voltado para as coisas apenas dos sentimentos, da alma, e fazendo a vontade da carne, porque o Espírito foi colocado em nós para fazer a vontade de Deus. O espírito humano foi colocado em nós para fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo age diretamente no espírito humano e não na alma.
Tá? O Espírito Santo age diretamente no espírito humano para impulsionar a alma e o corpo para fazer a vontade de Deus. Mas se o homem ele anda pela psique, pela alma, pelo sentimento, ele vai fazer a vontade da carne, aquilo que lhe dá prazer. E a Bíblia adverte aqui: não andeis na carne, ande no espírito e não cumprireis a vontade da carne, porque aquilo que você planta, você colhe. A vida eterna está atrelada em andar com o Espírito Santo aqui. A vida eterna é uma consequência daquilo que eu plantei aqui, no campo espiritual. Aquilo que eu escolhi aqui, no mundo espiritual, eu vou colher na eternidade. Aqui é claro em dizer: porque o que semeia da sua carne, da carne se fará a corrupção, a morte, o descontentamento, o desprazer, o infortúnio, mas o que planta no Espírito se fará a vida eterna. E aqui eu passo para a terceira regra na lei da semeadura. Se você gostou deste conteúdo, assim como eu estou semeando na sua vida, semeie agora na minha vida, em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu joinha. Seu joinha é importante para que o YouTube entenda e leve para mais alguém este conteúdo. Compartilhe para mais alguém este conteúdo. Agora vamos aqui para a terceira regra na lei da semeadura. A primeira regra é saiba escolher a sua semente. A segunda regra é saber definir o seu campo. A terceira regra é respeite o tempo, respeitar bem o tempo. O tempo aqui tem a ver com respeitar o tempo do plantio e da colheita. O trabalho de um semeador não termina quando ele faz o plantio. Ele tem que esperar a semente germinar, a semente nascer e ali regar, adubar, capinar, fazer podas, esperar dar frutos, esperar o fruto amadurecer. Também existe uma questão de logística, construir celeiros, armazém para fazer o escoamento do seu fruto. O trabalho do semeador não termina quando ele planta. Isso tem a ver com o tempo. Veja o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não houvermos desfalecido. Quem sabe você fez o bem para alguém e essa ação que você fez ficou sem resultado agora. Pode não ter resultado agora, mas amanhã você colherá frutos extraordinários. Veja que aqui diz: não nos cansemos de fazer o bem. Precisamos fazer o bem em todo o tempo. E ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos. Faremos se não houvermos desistido. Quantas pessoas já desistiram dos projetos, das coisas boas que Deus colocou nas suas mãos? Quando eu falo aqui de fazer o bem, não é só no mundo, na igreja, principalmente na igreja, mas também por toda a sociedade em que você está inserido. E não desista de fazer o bem, porque no seu tempo Deus fará com que você colha frutos extraordinários para a glória de Deus. E aprenda a lição: a lei da semeadura é uma lei universal. Adão não fugiu dela, Davi não fugiu dela, Sansão não fugiu dela, Abraão não fugiu dela. Ninguém fugiu dessa lei. Ninguém vai fugir dessa lei. E não é você nem eu que fugiremos desta lei. Esta lei atingirão todos os mortais da terra. Eu quero orar por você neste momento. Altíssimo e eterno Deus, Pai que está nos céus, mais uma vez preguei a sua palavra. Que esta palavra atinja o coração deste ouvinte, atinja o coração deste irmão e deste amigo, de tal maneira a impactar, para que ele venha cumprir os seus propósitos, semeando bem, escolhendo bem os seus frutos, respeitando o tempo do plantio e da colheita, que ele seja ricamente abençoado por Deus nesse dia. Glória a Deus por esta oportunidade de me assentar nesta cadeira para ser uma voz profética para esta geração. Que Deus abençoe a todos.